Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso amado canal, abençoado canal católico, A Palavra de Vida. Irmãos e irmãs, hoje é a introdução, é o primeiro vídeo, falando sobre um tema muito importante que eu acho que eu dou muito valor e que muitas vezes desperta muito curiosidade, né, nas pessoas, que é a história da igreja. Sim, a história da igreja. Mas aí a gente poder entender o valor desse estudo, a gente tem que compreender que a história da igreja é como a nossa história. Cada um de nós, eu e você, temos um passado, né? Nós um dia nascemos, um dia fomos crianças, depois veio a adolescência, a juventude, a vida adulta, não é? Tem pessoas mais experientes do que eu, já tem mais idade, tem mais experiência, não é? Então todo esse caminho de vivência, de vida, é tudo verdade para a gente, não é? Tudo que a gente passou na pele, os bons e os maus momentos, fazem parte da nossa história, da nossa vida. Então a história é o caminho por onde a nossa vida passou no tempo, né? E nós lembramos, às vezes com saudade de alguns momentos, às vezes ficamos tristes quando lembramos certas situações, mas fazem parte do nosso passado, da nossa história. Então, quando se fala de história, não se fala de mentira. O povão geralmente fala assim: você está contando história, não é? As pessoas não falam assim? Porque as pessoas atribuem história à mentira, mas só que na verdade não é. Quando se fala de história, é de fatos, coisas que aconteceram no nosso passado. Uma pessoa pode até inventar coisas que não aconteceram, mas é outro assunto. O que eu estou falando é de história verdadeira, de história real, né? E na nossa vida, não é mentira, tudo que aconteceu foi verdade, não é? Então, para irmãos e irmãs, a história da igreja não é diferente. A história da igreja, a igreja católica, ela tem 2000 anos de história. 2000 anos de história. Tanto é que tem um livro aqui, né? Cristianismo, 2000 anos de caminhada, né? Então, são 2000 anos de história, né? Então, tem muita bagagem, muito conhecimento, muita experiência que a Igreja Católica tem, tudo registrado em documentos, né? Nos livros de história também falam sobre vários momentos da Igreja. Então, é muita bagagem que vem nos ensinar. E olhando para o passado da Igreja, a gente compreende por que a Igreja Católica é do jeito que é hoje. A gente consegue entender as raízes culturais, né, da Igreja. A Igreja Católica ela começou lá na Palestina, né, no ano 33 de Cristo, com Jesus e os 12 apóstolos. Depois de 3 anos, mais ou menos, o Senhor Jesus instruindo os apóstolos, os discípulos,
ele morreu na cruz e depois ressuscitou e subiu ao céu. Depois veio o Pentecostes. Aí começou a caminhada da igreja. Do Pentecostes para cá é a história da igreja. É quando a igreja nasceu, né? Então, eu convido você que está assistindo esse vídeo a acompanhar os estudos que eu vou fazer junto com você, junto com todos nós, sobre a história da igreja, tá? É importante conhecer o passado da igreja para poder entender o presente da igreja e compreender também como será o futuro da igreja, né? Então, a igreja, esse tema, né? Eu abordei por 2 vezes. Eu tinha um grupo do WhatsApp, né? Que eu chamo de Zap, que tinha o mesmo nome desse canal, A Palavra de Vida. Não tinha muitos membros, não, mas eu fiz esse estudo por 2 vezes, né? Então não é um assunto assim muito difícil para mim abordar aqui no canal, e é meu sonho abordar esse assunto no nosso canal, tá bom? Então a história da igreja ela começa na antiguidade, passa pela Idade Média, depois vem a Idade Moderna, e aí entra a nossa época, que é a Idade Contemporânea, tá? E aí eu vou mostrar nesse vídeo explicando a linha do tempo, para a gente entender. Primeiro a linha do tempo geral, né? Do começo até os nossos dias. Depois a parte em que nós vamos entrar primeiro, que é a linha do tempo da Idade Antiga. E de onde vai vir esse conhecimento todo? Bom, a princípio eu vou usar esse livro aqui, que é o livro do catequista, né? Fé, Vida e Comunidade, editora Paulus, né? Esse livro é muito bom, tá bom? Ele fala de tudo um pouco. Isso aqui, por exemplo, é da edição de... Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. É um livro dos anos 90, se eu não me engano, né? Fé, Vida e Comunidade. 1996, né? Muito bom, que é o Manual do Catequista, né? Esse livro aqui é por onde eu vou mais me basear. E esse livro também, que é o livro Cristianismo, 2000 anos de caminhada, da editora Paulinas, tá? Aí, se você quiser procurar esses livros na livraria católica, eu recomendo. Aqui conta a história da igreja, em vários temas diferentes, tá? Então a gente vai se basear basicamente nesses 2 livros. E tem outros livros também, que eu também, em algumas partes, eu vou aproveitar no nosso estudo. E aí eu vou sempre apresentar esses livros no nosso vídeo para ver que é tudo embasado dentro dos livros da igreja. Nada é inventado não, tá bom, gente? E as partes mais polêmicas, eu sei que no nosso passado também tem momentos polêmicos, não é? Essas partes assim, eu vou abordar com todo respeito, mas eu vou colocar o texto para vocês enxergarem, pra vocês acompanharem no texto, pra vocês verem que não é mentira minha. Tá bom, gente? É para a gente ver a verdade mesmo dentro dos livros. As partes que não são tão polêmicas assim, eu vou ler normal para vocês, tá? Então eu conto com a audiência de vocês. Não percam os vídeos, gente, tá? Porque é muita coisa interessante que vem falar esses livros para nós sobre o passado da igreja e vem explicar o modo de ser da igreja hoje. Tá bom, gente? Então vamos agora acompanhar a explicação da linha do tempo. Então, irmãos e irmãs, aí a gente vê nessa linha do tempo bonita que eu fiz aí, né? Então, é a história da Igreja Católica, né? É a linha do tempo geral. Aí a gente, para poder entender essa linha do tempo, esse caminho por onde a Igreja passou, né? A gente tem que... eu convido vocês a observarem, né?
da esquerda para a direita, tá bom? Lá no cantinho esquerdo tem um marco vermelho escrito Pentecostes, né? Então, esse marco, a própria palavra diz, marcos quer dizer marca, né? Ele marca o início da caminhada da igreja. E com a vinda do Espírito Santo, né, a gente pode ver lá no livro do Atos dos Apóstolos, né? A gente vê que veio o Espírito Santo de Deus prometido depois da ressurreição do Senhor. E aí o que acontece? A igreja começa a sua caminhada, né? Então aí começa a época que também é conhecida como Idade Antiga, né? Idade Antiga, começa com a Idade Antiga aí, tá? Esse período da Idade Antiga, ele vai até o século V. Aí por aí tem um outro marco aqui, verde, né? Escrito século V. Desse marco aqui, no final, aí no século V, o que acontece? O fim do Império Romano. O Império Romano acaba no século V, né? Daí começa uma nova época, que é a Idade Média, né? Aí a igreja continua. O Império Romano acabou, mas a Igreja Católica continua. E vai até o século XV. Eu botei o século XV porque é quando começam as grandes navegações, os primeiros inventos, né? É o começo de várias descobertas, né? Então, é o começo do modernismo, da Idade Moderna, né? Então, a igreja continua a caminhar. Você vê, a Idade Moderna, que vai até o século XIX. Geralmente os outros livros de história colocam o início da Idade Contemporânea lá no século XVII, mas eu preferi colocar até o século XIX, essa Idade Moderna. Depois eu explico o porquê. Aí tudo bem, século XIX. Quando chegar no século XX, aí começa a nossa época, que é o século XX, século XXI, que nós estamos agora, que é a Idade Contemporânea. Então a igreja, ela acompanha a história da humanidade, a história da civilização ocidental. Isso é importante a gente entender. A história da Igreja Católica não é uma coisa separada da história do resto do mundo, não. Ela acompanhou, tá? Desde o começo, desde a época apostólica, né, que é bem no iniciozinho aqui do Pentecostes, até os nossos dias, a igreja, ela com a sua missão, né, continua acompanhando a história da humanidade. Então passou pela Idade Antiga, pelo fim do Império Romano, a Idade Moderna, a Idade Média todinha. Depois, lá pelo século XV, começa a Idade Moderna e a igreja continua acompanhando a história, né, a caminhada da civilização ocidental. E depois, depois do século XIX, século XX, aí já começa a idade, nossa época, por isso que é chamada de contemporânea. Contemporâneo significa isso, do mesmo tempo, né? Eu botei no século XX, século XXI, porque olhando para a nossa realidade mesmo, as pessoas que têm acima de 50 anos, que é a minha idade, né? Acima de 50 anos, de 50 para cima, nasceram no século XX, né? Que nasceu lá na década de 60, 70, 80, 90, ainda é do século XX. E a juventude, né, que nasceu do ano 2001 para cá, é o século XXI, né? Então, e a igreja, ela durante esse período de 2000 anos, desde a época da Idade Antiga até os tempos de hoje, ela acumulou muitos conhecimentos, muita experiência. Então, quando a igreja fala alguma coisa, gente, é porque ela sabe o que ela está falando. Ela passou por muita coisa. Então, aí a gente vai acompanhar essa estrada, esse caminho, desde a Idade Antiga até os nossos dias,
se Deus quiser, né? Se Deus me ajudar e permitir, eu quero poder passar caminhar junto com vocês esse caminho da história da igreja. E eu convido vocês a acompanharem os vídeos, não perder os vídeos, tá bom, gente? É isso aí. Se Deus quiser, eu quero chegar até o final dela, até os nossos dias. É uma verdadeira viagem no tempo, um passeio pela história da igreja. Então, eu convido vocês a assistir com bastante atenção, tá bom? Agora vamos para o vídeo que vai falar da parte que a gente vai começar primeiro, que é essa parte amarela aqui, ó, Idade Antiga. Então, irmãos e irmãs, essa parte aí é a parte da linha do tempo da Idade Antiga, que é a primeira parte que vamos estudar juntos, tá bom? A história da Igreja Católica na Antiguidade, tá? Aí, como a gente já viu, começa no Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Daí, desse primeiro marco, né, do lado esquerdo, né, Pentecostes, vai até o ano 64 depois de Cristo, né? Nesse ano do ano 64 depois de Cristo, Nero, o imperador romano, ele coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Daí começa a perseguição romana contra os cristãos. Então, nesse período aí que vai até o ano 313 depois de Cristo, é a era dos mártires, né? Então, é um período onde é lembrado muito os santos e santas que deram suas vidas por causa da sua fé em Cristo. Por isso é a era dos mártires. Depois vai até o ano 313 depois de Cristo, porque o imperador Constantino ele encerra essa perseguição. Esse imperador ele passa a ser amigo da Igreja Católica. Então ele encerra, por isso que eu pintei de verde. Né? O vermelho, né, lá do Pentecostes é o Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo. Mas o vermelho lá do ano 64, né, e vocês podem reparar que eu pintei de vermelho todo o caminho dos mártires ali, esse vermelho é do martírio, tá? Já o 313 eu pintei de verde porque é esperança. Acabou a perseguição. Aí começa uma terceira época que eu coloquei o nome de concílios, dos primeiros concílios. Quando a Igreja Católica coloca em ordem a arrumação da casa. A casa ficou toda bagunçada durante esse tempo. É onde a igreja vai se organizar como instituição, tanto em doutrina, como também em hierarquia e tudo. Então, é o período importante dos concílios, tá? É quando a igreja vai combater as falsas doutrinas que estavam se espalhadas pelo povo, né? E nesse período aqui, amarelo, né? O Estado romano, pagão e a Igreja Católica fazem amizade. Um ajuda o outro, tá? Que vai até o século V. É quando o Império Romano acabou, mas a Igreja Católica continuou. Aí continua na Idade Média, mas aqui já é outro assunto, tá? Essa seta verde aqui já é a Idade Média, é outra época, que a gente vai ver só lá na frente. Então, irmãos e irmãs, nós vamos ver essas três partes da Idade Antiga. A parte da missão, que era apostólica, bíblica, e a fonte desse período aqui é a Bíblia Sagrada, que é o Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, né? Depois, a Era dos Mártires, que aí já é os livros de história que vão falar para a gente, tá bom? Que é o livro do Catequista, né? O livro do Cristianismo 2000 anos, que eu já apresentei hoje para vocês. E depois, o pós-martírio, né? Depois, né? A Era dos Concílios, que essa era a parte aqui, tá? Entre o ano 313 e o final do século, e o século V, né?
Era dos Concílios, que já é os livros de história também que vão nos contar, falar sobre essa época. Tá bom? Então vamos acompanhar, tá, irmãos e irmãs? Esse bonito estudo que eu vou fazer com vocês, tá bom? E vocês vão gostar muito, tá? Vamos fazer parte por parte, tá? Vamos começar primeiro pela era apostólica, era da missão, da igreja, né? Depois vamos entrar na parte dos mártires e depois a era dos concílios, tá bom? Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o final, tá bom? Parabéns para você, tá? E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.